criar um remédio do zero. Pensa só, é uma das jornadas mais longas, caras e arriscadas da ciência. A gente está falando de décadas de trabalho, bilhões de dólares e, na maioria das vezes, o resultado é fracasso. Mas e se existisse um atalho? Uma estratégia mais inteligente, escondida bem na nossa cara, lá na prateleira da farmácia? Pois é, se prepara, porque a gente vai mergulhar numa das áreas mais fascinantes da farmacologia hoje. Para a gente começar a entender o tamanho do desafio, vamos colocar em números. Quanto custa pegar uma molécula nova, lá no laboratório, e transformá-la num medicamento de verdade? Bom, em média, leva de 10 a 15 anos. E o custo pode passar de 2 bilhões de dólares. É, um valor astronômico, que dita o ritmo, muitas vezes lento, da inovação. Esse aí é o caminho das pedras, o jeito tradicional de fazer as coisas. É uma maratona. Começa com milhares de compostos candidatos e a grande maioria já é descartada antes mesmo de sonhar em chegar em testes com humanos. E dos pouquíssimos que chegam, mais de 90% vão falhar. É o que o pessoal da área chama de Vale da Morte da Farmacon, um lugar onde ideias brilhantes e muito dinheiro simplesmente somem. Com um cenário desses, por muito tempo, a indústria dependeu de uma coisinha quase mágica, a tal da serendipidade. Sabe, aquele acaso, a sorte, a descoberta de algo incrível quando estava procurando outra coisa completamente diferente. A penicilina, por exemplo, é um caso clássico. Histórias assim viraram lenda e passam a ideia de que às vezes o maior avanço pode vir de um erro de sorte. Mas aqui está o pulo do gato. A famosa frase do Pasteur nos diz que serendipidade não é só sorte, é, na verdade, observação. Para quem é da área da saúde, isso é tudo. É ter aquele olhar atento, investigativo. É a capacidade de notar um efeito colateral que não estava no script, uma resposta estranha de um paciente e se perguntar, ué, peraí, o que está acontecendo aqui? É essa preparação que transforma um acidente numa descoberta. O caso do sildenafil é o exemplo perfeito disso. Lá no começo dos anos 90, a Pfizer estava testando essa molécula para tratar a angina, aquela dor no peito. Só que os resultados foram, bem, decepcionantes, um fracasso clínico. Mas aí, os pesquisadores, com suas mentes preparadas, começaram a notar um efeito colateral bem específico e consistente nos voluntários. Foi aí que a ficha caiu. Eles não tinham um remédio para o coração, mas sim algo totalmente diferente. O que era um fracasso para a cardiologia se tornou um dos maiores sucessos da história farmacêutica. Histórias como essa são ótimas, né? Mas elas dão a impressão de que inovar é meio que esperar um raio cair no lugar certo. Mas e se a ciência tivesse achado um jeito de fabricar esses raios? E se o que parecia um golpe de sorte pudesse ser transformado numa metodologia? Num processo deliberado, sistemático e muito poderoso? É aqui que a nossa história dá uma virada de chave. O nome técnico para isso é reposicionamento de fármacos. E a ideia é genial de tão simples. Em vez de procurar uma molécula nova para tratar uma doença, a gente procura uma doença nova para uma molécula que já existe e, mais importante, que já é segura. É como olhar para a farmácia inteira não como um conjunto de ferramentas com uma função só, mas como um chaveiro gigante, onde cada chave pode abrir portas que a gente nem imaginava. Agora, lembra daquele mapa longo e complicado do desenvolvimento? Olha só a mágica acontecendo. O reposicionamento permite simplesmente pular as primeiras fases, as pré-clínicas e de segurança inicial, que são justamente as mais demoradas, mais caras e com maior risco de dar errado. Por quê? Porque a gente já conhece o perfil de segurança daquele remédio em humanos. Já sabemos a dose, os efeitos colaterais, como o corpo reage. Não é só um atalho, é um salto gigantesco de eficiência. E não vai pensando que isso é feito de qualquer jeito. É um processo super rigoroso. Tudo começa com uma hipótese científica forte, conectando um fármaco a uma nova doença. Uma vez que o composto é identificado, ele já pode ir direto para as fases de desenvolvimento clínico, ou seja, testar em humanos para nova indicação. O risco, claro, ainda existe, mas ele é muito menor, porque a primeira e maior barreira, a da toxicidade, já foi superada. E os exemplos são de cair o queixo. A metformina, um clássico para diabetes, está sendo estudada a fundo por seus efeitos contra o câncer. A boa e velha aspirina, com mais de um século de uso, não para de mostrar novas facetas. A gente está descobrindo que aquela regra de um remédio, uma doença, é muito mais flexível do que parecia. É uma verdadeira caça ao tesouro, e o mapa do tesouro é a nossa própria farmácia. Ok. Então, se a primeira fase do reposicionamento foi na base da observação atenta, a era de agora é movida a dados, Big Data, para ser exato.
A serendipidade não foi embora não, hein? Mas agora ela ganhou um superpoder, uma capacidade computacional gigantesca, que consegue ver conexões que seriam totalmente invisíveis para o olho humano. Hoje, em vez de esperar o acaso, a gente usa algoritmos para caçar essas conexões. Por exemplo, tem os métodos baseados em assinatura. Pensa assim, uma doença deixa uma impressão digital genética nas nossas células. A inteligência artificial consegue varrer bancos de dados com milhares de fármacos para achar um que produza a impressão digital oposta, que teoricamente neutralizaria a doença. É como dar um match entre remédio e doença, tudo no computador. Mas claro, não é só apertar um botão e pronto. O computador aponta os candidatos mais promissores, mas a palavra final ainda é da ciência de bancada, do laboratório. Técnicas super sofisticadas, como essa da imagem, são essenciais para confirmar se aquela interação que o algoritmo previu realmente acontece no nível molecular. O computador sugere a jogada, mas é o laboratório que dá o checkmate. Até aqui, o cenário parece perfeito, né? Remédios mais rápidos, mais baratos e mais seguros. Mas a ciência raramente é tão linear. O reposicionamento é uma ferramenta incrível, mas como toda ferramenta poderosa, ela tem seus próprios riscos e um monte de desafios bem complexos que a gente precisa encarar de frente. E a resposta, como era de se esperar, é não. Um medicamento ser seguro para uma doença, numa certa população e numa certa dose, não quer dizer que ele vai ser seguro para outra doença, em outra população e num esquema de tratamento talvez totalmente diferente. E a história da farmacologia tem um exemplo bem trágico que serve de alerta para sempre. A história da talidomida é a grande sombra que paira sobre essa estratégia. Um remédio que era vendido para um sintoma comum em gestantes e que causou uma catástrofe mundial. Anos depois, descobriram que ela era super potente contra a hanseníase e mieloma múltiplo. O retorno dela ao mercado exigiu protocolos de segurança absurdamente rígidos e nos lembra de algo fundamental. O passado de um medicamento nunca pode ser esquecido. E além da segurança, tem as barreiras práticas, econômicas. Novos ensaios clínicos ainda custam caro e tem a grande questão da propriedade intelectual. Por que uma farmacêutica investiria milhões para provar um novo uso de um remédio genérico baratinho que já perdeu a patente? Esse dilema da patente é um dos maiores nós que impedem que muita descoberta promissora chegue de fato aos pacientes. Mas mesmo com todos os perrengues, o potencial do reposicionamento é inegável. Num mundo que precisa de respostas urgentes para crises de saúde, como pandemias ou a resistência a antibióticos, essa estratégia deixou de ser um luxo e virou uma necessidade. Mas essa caça ao tesouro não acontece só em supercomputadores. Ela acontece no dia a dia, na observação clínica atenta. A próxima grande redescoberta pode começar com uma anotação no prontuário de um paciente. Então a questão final não é só qual vai ser o próximo remédio, mas quem. Quem terá a mente preparada para encontrá-lo.